Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre métodos de separação de misturas. Então, acompanhe aí comigo. Bom, o que seriam esses métodos de separação de mistura? Esses métodos são processos que a gente consegue isolar, separar as diferentes substâncias que compõem um sistema. Nós vamos ver que nós temos métodos, desde aqueles que são mais rústicos, que nós até realizamos em casa sem muitas vezes nos darmos conta, até processos mais elaborados que a gente consegue fazer apenas com uma aparelhagem certa em um laboratório. Então, começando com os métodos mais simples, nós vamos falar inicialmente sobre a catação, né? A catação, quem aqui nunca fez, né? Nunca ajudou a mãe, a avó, o pai, enfim, a separar feijão, né? A escolher separar o feijão daquelas pedrinhas que vem junto, daqueles galinhos, enfim, aquilo que não deve ser cozinhado. Então, colocando, né, em palavras mais bonitas, vamos brincar assim, a catação é um método em que nós visualmente identificamos as diferentes composições, né, substâncias que estão ali compondo aquela mistura e separamos com as mãos. Um outro método muito simples que é usado atualmente, principalmente em plantações de arroz, é o processo de ventilação. E nesse processo a gente usa o fluxo do ar para ajudar a separar as cascas do arroz, por exemplo, que são mais leves, então o ar leva essas cascas, né, para longe, do grão de arroz que é mais pesado e fica, portanto, né, nesse recipiente que parece uma peneira, né, representado na imagem. Um outro processo simples de separação de mistura é a peneiração, que nós conhecemos também como tamização. E ele é muito usado, né, no nosso dia a dia, principalmente para separar sólidos que tenham tamanhos diferentes. Então, isso acontece, né, a gente consegue separar esses sólidos de tamanhos diferentes usando uma peneira que tem uma malha, né? Nessa malha a gente tem buraquinhos, esses buraquinhos vão nos permitir separar aqueles materiais que são maiores, que os buracos eles ficam contidos na peneira, e os que são menores vão, né, acabam passando pelos buraquinhos da peneira e vão para o recipiente em que nós estamos colocando. Um processo que também é bem simples, né, e é usado há muitos anos, principalmente na mineração de ouro, é a levigação. A levigação consiste no uso de um aparato raso, né, como se fosse uma vasilha rasa, em que a pessoa que está ali, né, tentando achar ouro, ela insere esse recipiente na água do rio, pega o substrato e aí traz para a superfície e começa a movimentar com o auxílio da água, que vai passando, vai separando, né, os grãos de areia que são mais leves, esses grãos vão sendo levados pela correnteza, e o ouro que é mais denso, as partículas de ouro, ficam no fundo do recipiente. Um outro processo que também pode ser usado até em casa é a separação magnética. Observe essa imagem aqui em que nós temos uma placa de Petri, e não precisa ser uma placa de Petri em casa, né, um recipiente qualquer. A gente tem uma mistura de limalha de ferro, de pedacinhos de ferro, que são materiais magnéticos, com areia. Como é que a gente consegue separar a areia e a limalha? Usando um ímã forte. A gente consegue ver as limalhas aqui sendo atraída pelo ímã, formando esses morrinhos, né? Depois é possível separar, né? A limalha vai se unir ao ímã, enquanto a areia vai ficar no recipiente. Esse método também é usado em desmanches, né? Em ferros velhos. Então, aqueles materiais que são magnéticos conseguem ser captados por esse equipamento que tem um grande ímã, um eletroímã na realidade, que é ativado quando passa energia elétrica nele, e assim ele separa o material, né, formado por ferro e outros metais que são atraídos pelo ímã.
Agora vamos entender um pouco sobre a decantação e a sifonação. Existe uma diferença entre elas. Bom, mas vamos falar primeiro sobre as semelhanças entre os processos. Primeiro, ambos são usados para separar misturas, que são heterogêneas, ou seja, que a gente consegue diferenciar fases formadas por um sólido e um líquido, ou sólidos e líquidos. Por exemplo, como a areia e a água da praia. E ele, além disso, é um processo lento, né? Ele acontece lentamente por quê? Para que ele aconteça, a gente precisa deixar o recipiente com a mistura em descanso por um tempo. E assim, o material que for mais denso acaba se acumulando no fundo do recipiente e aquele que é menos denso fica acima, né? Daquela primeira fase que está ali no fundo. Até aqui, ambos os processos são idênticos, eles dependem da sedimentação que acontece ao longo do tempo. Agora, para realmente separar, nesse caso, a água da areia, a gente pode usar o método da decantação, que consiste simplesmente em verter o frasco com muito cuidado, usando um bastão de vidro, né, para que a água escorra ali, que o bastão sirva como guia para a água escorrer. Aí a gente passa a água que é menos densa do que a areia para um outro recipiente, ficando com a areia em um recipiente e a água em outro. E a gente tem também o método da sifonação, em que nós usamos um sifão, que é um caninho, né? Está representado aqui, pode ser uma mangueira. E que funciona, né, esse aparato, pela diferença de pressão entre as duas pontas. Então, para que o sifão funcione, eu preciso ter um dos recipientes mais elevados do que o outro, para que haja diferença de pressão. E aí a substância líquida vai passar daquele que está mais elevado para o que está mais baixo, né? E além disso, é importantíssimo para que aconteça, né, esse processo de sifonação e o líquido passe de um recipiente para o outro, que o sifão esteja totalmente preenchido por esse líquido. Em relação à filtração, nós temos dois métodos. Um mais simples, que é uma filtração que a gente faz quando, por exemplo, faz café em casa, a gente usa um funil, usa um papel filtro e separa ali, né, o café. Então, nesse primeiro processo que a gente chama simplesmente de filtração, a gente faz no laboratório, nós usamos um funil de vidro e um papel filtro, que ele é redondinho, e para que a gente dobra em 4, a gente dobra 2 vezes. A primeira dobra nesse sentido e a segunda dobra nesse sentido. Encaixamos esse papel filtro no funil e aí a gente despeja a mistura, né? Então, tem que ser uma mistura também entre um líquido e um sólido. O sólido ele fica contido no papel e o líquido escoa para o recipiente que a gente coloca embaixo do funil. Um processo também mais lento, depende, né, do tamanho dos poros, do papel filtro, tamanho das partículas do material sólido. Tudo isso vai definir quão rápido vai ser a filtração ou não. Agora, se a gente está no laboratório e nós temos pressa para que essa filtração aconteça, nós podemos optar pela filtração a vácuo, que nós utilizamos um funil de Buncher, que é uma peça de porcelana com furinhos. Ele vai ser acoplado a um kitasato, que é essa vidraria, né? Tem uma saída de ar lateral. Para vedar, para a gente conseguir criar vácuo dentro do kitasato, o funil ele é encaixado numa rolha na boca do kitasato. Nessa saída de ar lateral do kitasato, a gente liga uma mangueira que vai a uma máquina, uma bomba, que consegue produzir vácuo, que consegue retirar todo o ar que está ali dentro do kitasato. Assim, a gente tem um ambiente de pressão atmosférica maior fora e um ambiente de pressão muito baixa, praticamente inexistente dentro. Consequentemente, a filtração vai acontecer, né, o líquido vai ser puxado com maior velocidade para dentro do recipiente. Ou seja, a pressão que o ar atmosférico faz em cima acelera o fluxo do líquido que vai ser filtrado.
Lembrando que aqui nesse funil a gente pode colocar também, né, um papel filtro para auxiliar nessa filtração. Outro processo importante é a decantação. Esse método a gente utiliza para separar misturas heterogêneas, ou seja, com fases visíveis, de dois líquidos, ou seja, de líquidos que são immiscíveis, como por exemplo a água e o óleo. Então, para realizar a decantação, a gente usa esse aparato, que é um anteparo e um funil de decantação. Tem esse formato de balão e embaixo tem uma torneirinha que nós podemos abrir e fechar conforme a necessidade. O funil de decantação também é conhecido como funil de Bromo. Então, nesse processo, nós colocamos a mistura de líquidos aqui e a gente vai ter, então, que o líquido mais denso fica posicionado abaixo, né, na parte de baixo do funil, e o líquido menos denso fica acima do outro. Quando a gente tem essa total separação das duas fases, nós abrimos essa torneira do funil muito lentamente, colocamos um recipiente aqui embaixo para coletar o líquido mais denso, e esse líquido mais denso começa então a escoar muito devagar para o funil, aliás, para o recipiente abaixo. Quando nós percebemos que está acabando, né, terminou aqui, o líquido mais denso já está totalmente no recipiente, a gente fecha essa torneira e a gente tem a separação do líquido menos denso que fica no funil e do mais denso que fica no recipiente que a gente colocou embaixo. Observando essa figura que nós temos, agora vamos falar sobre o método de centrifugação. O que é esse método de centrifugação? Ele é um método, né, em que utiliza um aparelho chamado de centrífuga e tem como função acelerar, tornar mais rápido o processo de sedimentação. Então, é um processo em que a gente utiliza para separar líquido da parte sólida. Então, observe o aparato que está na figura, né, representado. A gente tem aqui um suporte com haste fixa. Nesse suporte nós temos dois tubos de ensaio. E esse ômega nos mostra, está relacionado à rotação dessa estrutura da centrífuga. No momento, ela está a zero, né? Está parada. Aí nós colocamos, então, o líquido, aliás, a mistura que nós queremos separar nos tubos, e começamos a girar o sistema todo. A força centrípeta causada pelo giro faz com que a parte sólida, que é mais densa, vá para o fundo e se acumule lá, e a parte líquida, que normalmente é menos densa, fique localizada acima. Esse aparato, esse procedimento é usado, por exemplo, para separar as partes que compõem o sangue. Então, após a centrifugação, na parte de baixo a gente tem a parte sólida, formada por células vermelhas, né? Glóbulos brancos também, plaquetas. E em cima nós temos o plasma, que é formado por água, proteínas e sais minerais. E assim a gente consegue analisar as partes separadamente. A gente também pode usar a centrifugação para separar os componentes do leite. Então, se nós utilizarmos esse mesmo processo, a gente vai ter no final, embaixo, né, a parte mais densa, o leite desnatado, ele é mais denso, e em cima a gordura, que é menos densa, separada. Esse processo é usado, por exemplo, para extrair a manteiga do leite. A manteiga é feita a partir da gordura do leite. O próximo processo que nós vamos falar se chama dissolução e cristalização fracionada. E ele é um método que é usado para separar uma mistura entre sólidos, a mistura entre sal e areia. Então, observe o esquema que demonstra a dissolução e cristalização fracionada. Ela é fracionada porque ela acontece em partes separadas, ok? A gente tem aqui a representação da mistura da areia com sal. Então, a gente vai adicionar água a essa mistura, inicialmente, mexer para dissolver o sal que está na mistura na água, que foi adicionada, e depois a gente vai submeter essa mistura de água, areia e sal à filtração. Nesse primeiro
Nessa primeira parte, a gente vai ter a separação da areia e da água com sal dissolvido. Então, perceba que a gente já tirou a areia do sal. Mas para finalizar, nós vamos passar, submeter o processo, né, aliás, a mistura de água e sal, à evaporação, para que a gente consiga separar a água e obter o sal cristalizado. Agora vamos observar o aparato ao lado. Esse aparato é usado no laboratório para realizar o procedimento da destilação simples. Esse processo da destilação simples é usado para separar misturas como a água e o sal, por exemplo. Ou seja, misturas homogêneas entre um líquido e um sólido. Nós vamos ver também que é possível separar misturas homogêneas entre líquido e líquido. Nós vamos entender como funciona esse aparato. A gente tem aqui a chama, bico de Bunsen, uma placa de amianto para distribuir homogeneamente o calor para o vidro que está aqui, um balão de vidro. Em cima a gente tem uma rolha tampando esse balão com um termômetro. A gente precisa analisar, né, as temperaturas em que são atingidas essa mistura. A mistura de água e sal, então, foi colocada dentro desse balão. E aí, conforme ele vai se aquecendo, a água, que tem a temperatura de ebulição menor do que o sal, começa a evaporar, passa aqui pela saída lateral desse balão para o condensador. Esse condensador ele é formado por uma serpentina interna de vidro, por onde passa a água que está em vapor. E em volta existe uma entrada que permite a passagem de água fria, que vem de uma mangueira. Quando a água fria passa em torno da serpentina que está com vapor, a água de dentro condensa e é coletada no Erlenmeyer, que está aqui do lado. Assim, no final do processo, nós vamos ter o sal acumulado aqui no balão, onde estava a solução inicialmente, e no Erlenmeyer a água totalmente separada. Então, observe que nós realizamos esse processo com base na diferença das temperaturas de ebulição dos dois componentes da mistura. Quando a gente tem, por exemplo, uma mistura de água e álcool, né, mistura entre dois líquidos e que é homogênea, também dá para usar, para realizar a destilação. Então, nesse processo, a diferença é que o álcool ele evapora a uma temperatura menor, então ele vai ser acumulado no Erlenmeyer, enquanto a água vai ficar no balão. Já o processo da destilação fracionada, ela é usada para líquidos, né, que entram em ebulição em diferentes temperaturas, e os vapores desses líquidos, eles são forçados a passar por um caminho específico, um caminho que tem uma certa dificuldade, a gente chama de coluna de destilação. Essa coluna é formada por vários obstáculos, como se tivesse ali uma espécie de labirinto. Então, no final do processo, nós vamos ter várias substâncias separadas nos diferentes níveis dessa coluna de destilação. Esse processo da destilação fracionada, ela é usada muito para o refino do petróleo, né? É através desse método que a gente vai conseguir separar, por exemplo, a gasolina, do querosene e do diesel que estão contidos ali na mistura do petróleo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha ajudado a aula. Nos vemos no momento da professora. Até lá!